Fala espíritas do Brasil, eu me chamo André Luiz, esse é o terceiro vídeo do canal Espiritismo Pop, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou te falar como o Espiritismo me acompanhou ao longo da minha vida e todas as coincidências que me trouxeram até aqui. Inclusive eu vou te contar como que eu sobrevivi a um problema de saúde que eu tive aos 10 anos e de como isso influenciou minha vida e fez com que eu descobrisse o Espiritismo. Para começar, eu queria saber de vocês. Coloquem aí nos comentários qual é a sua história com o Espiritismo. É sério, eu quero saber e eu vou responder todo mundo. Aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque só assim a gente vai saber que está no caminho certo e vai poder continuar compartilhando esses conteúdos com vocês, beleza? Minha história com o Espiritismo. Desde muito pequeno, desde que eu me conheço por gente mesmo, meu pai contava que o meu nome, André Luiz, foi uma homenagem ao espírito de André Luiz. Para quem não sabe, André Luiz foi um famoso espírito que narrou, através das psicografias de Chico Xavier, as suas experiências após a morte física. Quando eu era criança, eu tinha ali 10 anos, eu tive um apendicite supurado. E essa foi uma experiência que realmente me marcou. Eu comecei a sentir dor na barriga e demorou uns 2 ou 3 dias para os médicos identificarem o apendicite e decidirem fazer a cirurgia. O curioso é que o hospital que eu estava em greve. Eu só consegui um médico para me atender e fazer a cirurgia porque o meu tio Riva, que é pediatra, conseguiu um médico amigo dele. Tio Riva, tamo junto. Nesse segundo ou terceiro dia, eu já não conseguia me mexer deitado na cama. Já no hospital ali, eu lembro bem claro na minha cabeça a sensação de medo de morrer. Até então, eu não sabia nem que uma criança podia morrer. Eu nunca tinha conversado sobre isso com meus pais. Eu lembro da minha mãe me acompanhando até a entrada da área da cirurgia, tentando ser forte. Eu via que ela estava tentando segurar as lágrimas, mas eu lembro que a atitude dela era de pânico, assim. Isso fez meu corpo inteiro arrepiar, cara. Eu lembro de ter pensado, e se eu nunca mais ver minha mãe? Eu sei que depois disso eu fiquei ainda uns 15 dias no hospital e a minha avó sempre dizia que quando eu voltei daquele hospital eu nunca mais fui o mesmo. E é verdade, foi a primeira vez que eu percebi a minha impotência, a minha pequenez. E pior, a pequenez do meu pai, a pequenez da minha mãe. A minha mãe, que era tipo uma heroína, ela estava lá, em pânico. E tinha um cara lá em cima que me permitiu tá vivo. Cara, eu lembro que eu passei por uma fase assim meio contemplativa, meio introspectiva, tentando encontrar um sentido para a vida. No ano seguinte eu acabei repetindo a 5ª série e assim, eu nunca tive dificuldade na escola. Eu simplesmente perdi o interesse, eu perdi a concentração. E os anos se passaram, mas sempre que eu me via em algumas situações, eu me lembrava dessa sensação e não fazia sentido para mim. Mas tudo isso mudou quando eu tinha 14 anos. Aos 14 anos, a gente morava junto com a minha avó, Valquíria. E ela tinha um armário cheio de livro. E eu fuçando lá, eu puxo um livro, puxo outro, vou mexendo. E de repente eu puxei um livro chamado Esmeralda. Ali sentado no meio do corredor mesmo, eu folheei as primeiras páginas e comecei a ler. E eu não consegui mais parar. Em poucos dias eu li o livro todo. O livro Esmeralda foi escrito por Zíbia Gasparetto através do espírito Lúcius. E foi a primeira vez que eu entendi, de fato, o espiritismo. Eu já tinha conversado com meu pai algumas vezes sobre espiritismo, mas nunca entendia o que ele falava, assim. Cara, e de repente, lendo um romance, eu simplesmente entendi tudo, cara, eu entendi tudo. A partir desse dia eu pegava um livro, conversava com meu pai, pegava outro livro, conversava com meu pai e não parou mais. Meu pai já frequentava o centro espírita, eu tinha 14 anos, depois 15 anos, e eu nunca tive coragem de pedir para ele para acompanhá-lo ao centro. Eu não me sentia preparado, eu tinha medo. Em algum momento ali com 16 anos, eu pedi pro meu pai para ele me levar no centro. E cara, assim, eu lembro que cheguei lá com muito medo, eu lembro da sensação do meu primeiro passe, eu lembro de sair de lá leve, não tem outra definição, eu saí de lá leve. E na saída eu vi a placa, perguntei, pai,
por que é que chama Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro? E ele respondeu, é em homenagem à data de nascimento do Allan Kardec. E eu continuei assim, frequentando o centro 1 ou 2 vezes por semana durante alguns anos. Aos 20 e poucos anos, eu toquei na segunda e na terceira Festa da União, que ocorreram nos anos de 2002 e 2003. Em algum momento, também o pessoal da mocidade do centro me chamou para tocar em uma palestra que tratava do tema de drogas, que foi muito legal também porque eu tinha uma banda e a gente tinha uma música que narrava a história de um cara que se viciou em cocaína e todos os males que ocorreram na vida dele por conta disso. No final de 2004, eu fui morar em Lyon, na França. E cara, eu morei na cidade que Allan Kardec nasceu, passou a infância dele, boa parte da vida dele lá. Eu sabia exatamente onde ficava a Rua Sala. Então, muitas vezes por semana, eu passava na frente do lugar onde o Kardec nasceu. E é bem difícil até hoje descrever a oportunidade e a emoção que eu sentia ao passar ali na frente. Em algum momento eu soube que tinha um monumento em homenagem a Kardec, ali mesmo onde eu passava. E no dia do aniversário do meu pai, eu fui lá e tirei essa foto. Eu tenho certeza que essa foto é a foto mais importante que eu já tirei na minha vida. Não, se bem que não. Acho que a mais importante é uma foto que eu tirei com Pelé. Que foi, cara? Mas esse monumento foi feito em homenagem aos 200 anos do nascimento do Kardec e permanece lá até hoje. Quando eu voltei da França, em 2005, e comecei a trabalhar no Hotel Emiliano, onde eu conheci a minha esposa. A gente se casou no fim de 2007 e em 2013 a Fernanda engravidou. A gente teve a confirmação da gravidez no início de fevereiro e a previsão de nascimento, a 40ª semana, a data limite do nascimento seria dia 14 de outubro. Na mesma noite eu falei pra Fernanda, cara, só falta esse bebê nascer no dia 3 de outubro. O nosso médico não era contra a cesárea, mas ele não gostava dessa coisa de agendar a cesárea. E a gente foi deixando rolar. No dia 2 de outubro, a gente estava se preparando para ir dormir e a Fernanda começou a ter contrações. A gente foi para o hospital e chegando lá eles colocaram um negócio na barriga dela para medir o grau e a frequência das contrações. E depois de uns 20 minutos eles voltaram, na mesma hora já deram entrada na internação. A gente aguardou ali o quanto podia para tentar fazer um parto normal, mas lá pelas 10 da manhã a Fernanda não aguentava mais. E a gente decidiu fazer a cesárea. E foi assim que a nossa filha Maitê nasceu às 11h23 da manhã do dia 3 de outubro de 2013. Cara, eu não podia acreditar que isso tinha acontecido. Até hoje, quando eu penso nisso, eu fico assim, confuso. Eu não sabia o que isso queria dizer. Eu sabia que era importante para mim. Eu sabia que devia ter um motivo para isso. Eu não acredito no acaso, sabe? Eu acho que nada acontece por acaso. Hoje, minha filha já tem 7 anos, completados junto com Kardec. E só no dia que tive a ideia de criar esse canal, que eu entendi. Eu acho que de alguma forma, estar aqui falando para vocês, criar esse canal, gerar esse conteúdo, desde que eu tive a primeira conversa com meu pai sobre isso, parece que minha vida mudou. Como se agora eu tivesse uma missão, um propósito de vida mesmo. Então, de novo, se você gosta de conteúdo espírita, de conteúdo cristão, se você acredita no potencial desse canal, se inscreve, curte o vídeo, deixe o seu comentário que eu vou responder. Acompanhe a gente nas redes sociais e isso é tudo. Muito obrigado, fiquem bem.